E no Rio de Janeiro, o Clube Militar, uma organização formada por oficiais da reserva, anunciou apoio às manifestações marcadas para 7 de setembro. No site nas redes sociais, o ex-comandante da Rota, Coronel Melo Araújo, publicou um convite. Vamos acompanhar. Veteranos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é Coronel Melo Araújo, nós temos que dia 7 de setembro ajudar o nosso presidente Bolsonaro. A Polícia Militar do Estado de São Paulo participou dos principais movimentos do nosso país. Já lutamos em Canudos, as revoluções 32, 64, sempre estivemos presentes. Não podemos, nesse momento em que o país passa por essa crise, que nós percebemos o comunismo querendo entrar, que de forma lenta, trabalhada ao longo dos anos, eles vêm implantando, mudando o ensino, querendo entrar no nosso país. Eu vejo que nós, a Polícia Militar de São Paulo, a Força Pública, nós devemos nos unir e no dia 7 de setembro, todos os veteranos da Polícia de São Paulo estar presente na Avenida Paulista. Em Sorocaba, no interior de São Paulo, um policial militar foi afastado pelo governador João Dória por suposta indisciplina por ter feito uma postagem a favor dos atos de 7 de setembro. De acordo com a corregedoria da PM, o coronel Alexander Lacerda foi convocado ao Comando Geral para prestar esclarecimentos. O deputado Capitão Derrite, que está numa agenda nesse momento, mandou um vídeo para a gente no qual comenta o caso. Olá, amigos dos Pingos nos Is, por aqui deputado federal Capitão Derrite. Quero deixar um abraço ao Zé Maria, Vitor Brown, Bruna, Ana Paula e deixar consignado o meu apoio ao Coronel Alexander, comandante do policiamento na região metropolitana de Sorocaba, que foi afastado injustamente das suas funções após ter as suas postagens da sua rede privada vazada para a imprensa. Denota-se aqui, mais uma vez, uma grave violação à liberdade de expressão, que é um direito constitucional. E pior do que isso, um oficial que alcançou o mais alto posto da instituição, afastado sem direito à ampla defesa, contraditório simplesmente por expressar uma opinião política contrária à do atual governador. A Polícia Militar é uma instituição de Estado, não pode ser uma instituição de governo. E essa injustiça não pode deixar que essa injustiça aconteça na nossa instituição. Deixo aqui consignado o meu apoio ao Coronel Alexander e o meu repúdio pelo seu afastamento. José Maria Trindade, falávamos aqui, Zé, na abertura do programa, você chegou a mencionar esse caso, inclusive, o afastamento desse coronel da PM aqui de São Paulo pelo governador João Dória. Agora em detalhes, com mais informações, o que nos diz desse caso, Zé? Pois é, o coronel Alexander publicou nas mídias sociais um convite para esse democrático ato de 7 de setembro, O que o deputado Derrite falou aí é muito importante, é uma rede privada e onde a pessoa exerce a sua, vamos dizer, a sua cidadania. Olha, Vitor, a Constituição brasileira, ela, no mesmo artigo que ela define o papel das Forças Armadas, ela desce a detalhes ali sobre o militar, posicionamento do militar. E depois há também o organograma militar, que é a regulamentação da atividade militar, que geralmente é copiado nas polícias estaduais, inclusive a de São Paulo, proíbe, primeiro a Constituição e depois o Estatuto dos Militares, cada estado tem o seu, proíbe a filiação partidária, não é possível exercer a atividade política, porque para exercer a atividade política é preciso se filiar, mas em nenhum momento, nem no Estatuto, nem na Constituição, proíbe o militar de ser um cidadão. Ele não pode exercer a atividade política, vamos dizer, se candidatando ou se filiando politicamente. Mas nada proíbe que um militar tenha as suas ideias. Você não pode achar que um militar, por ser militar, ele é castrado das suas opções pessoais. Ele fica inerte aos movimentos sociais e políticos do país. Então, insistindo que é preciso insistir, porque muita gente não entende. A Constituição proíbe a filiação partidária e o exercício político para o militar.
mas não proíbe a cidadania. O que o coronel Alexander fez foi o exercício da cidadania. Publicou nas suas particulares, nas suas mídias particulares, não foi na página do quartel que ele comandou, né, que ele comanda, ele deve voltar para lá, né, com comandante é comandante sempre. Não foi na página do quartel, mas na sua página pessoal que ele publicou exatamente a manifestação importante politicamente. Então, é isso. Eu entendo que não existe nada que proíba, daqui a pouco vão proibir o militar ou o militar federal, né, das armas, ou o policial militar de pensar. Só falta isso. Então, repito, nenhum policial militar está impedido de exercer a sua cidadania. Ele está impedido de se filiar politicamente, isso sim. Você, Ana? Como eu comentei antes, né, Vitor, esse 7 de setembro vai muito além do presidente Jair Bolsonaro e dessa administração. Tanto é que o próprio pessoal aí da Polícia Militar, muita gente aderindo à manifestação, porque é sobre o 7 de setembro, sobre nossas liberdades, sobre nossa Constituição, sobre a ditadura da toga, a qual nós temos vivido semanalmente. Eu acho que é mais por isso. E isso é muito importante porque é um grupo muito especial para as comunidades, para a sociedade de uma forma geral. Um grupo da sociedade onde tem o respeito, né, da população de bem. Recordando aqui na Califórnia, recentemente, em julho agora, o ano passado isso já aconteceu também, mas agora em julho aconteceu novamente. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, que vai passar por um recall agora no meio do mandato, no dia 14 de setembro, com grandes chances até de perder, de sair aí do governo do estado da Califórnia, ele colocou mais uma vez, instaurou mais uma vez a ordem obrigatória de uso de máscaras dentro, em lugares fechados, mas em alguns lugares abertos também, inclusive para aqueles que já foram totalmente vacinados. O xerife do condado de Los Angeles, o xerife Villanueva, ele disse que ele não iria aplicar nenhuma multa, que ele não ia prender ninguém, porque isso era inconstitucional. Eu até separei as aspas dele aqui. Ele disse o seguinte: forçar os vacinados e aqueles que já tiveram Covid-19 a usar máscaras em ambientes fechados não é apoiado pela ciência e contradiz as diretrizes do CDC, não é uma unanimidade entre os especialistas. E ele ainda acrescentou que ele não ia colocar o pessoal dele para gastar os recursos limitados, em vez de estar prendendo bandidos e criminosos, procurando pessoas de bem aí, vacinados ainda, né, totalmente vacinados, e prendendo ou aplicando multas exatamente por uma medida inconstitucional. Então, eu acho que tem esse ponto também, né? Vários condados aqui da Califórnia, de todos os Estados Unidos, os seus xerifes, eles não estão obedecendo ordens que não são constitucionais. Nenhum estado está aí sob estado de emergência, onde essas ordens executivas elas têm que ser cumpridas de uma maneira praticamente cega, inclusive pelas forças policiais. E esses policiais agora estão contradizendo aí, dizendo que os governadores estão aplicando ordens executivas inconstitucionais e que eles não iriam cumprir essas ordens. Então, fica aí uma dica também para os nossos policiais que, acima dessas ordens draconianas desses governadores, está a nossa Constituição e a soberania dela. Diga, Bruna. Nossa, isso que a Ana trouxe é sensacional, né? Porque ordens absurdas não devem ser seguidas. Ordens, assim, que, na verdade, interferem no bom convívio, elas devem justamente ser rejeitadas, né? Ordens injustas não devem ser aplicadas, senão a dignidade do próprio posto de você ser policial, que é justamente alguém preocupado em manter
a ordem, mas aquela boa ordem, a ordem que faz com que a justiça prevaleça, essa dignidade ela vai para o ralo. E, na verdade, a coisa está tão complicada aqui no Brasil, né? Aqueles que estão nas instituições e em cargos estratégicos, eles a tal ponto estão degringolando, assim, arrebentando a Constituição e pisoteando, ainda jogando, pondo fogo e soltando quem emprestou assim o isqueiro para pôr fogo no negócio, né? Tirando da cadeia quem pede para pôr fogo, a tal ponto que justamente todos aqueles comprometidos com a ordem justamente não querem ser cúmplices desse tipo de figura. Então, esse é o problema, né? E aí você tem uma punição completamente injusta, né? Vamos só lembrar, né? O Zé Maria evocou aí que o fato de que os militares não podem se candidatar nem se filiar a partidos políticos. Contudo, a gente tem que pensar na prática, né? Na prática, nesses meios dos militares, o que acontece é que todos aqueles que são os militares da ativa, que têm um certo perfil de liderança política, que aparecem em manifestações e às vezes sobem no carro de som, eles são punidos, sim. Então, é um pouco mais ampla essa percepção de você ter algum tipo de atividade política, né? Você subir, de repente, num caminhão de som e vai inflamar a multidão também é considerado atividade política. Então, tudo isso entra. Mas como o próprio Zé falou, se foi na rede privada, não tem sentido realmente essa punição do Dória, né? Não faz sentido. E aquilo que o deputado federal deu em seu depoimento, transmitido aí por você, Vitor, que as polícias são instituições de Estado e não de governo, isso não está bem resolvido, né? Antigamente era assim, mas aí a gente teve uma mudança e agora elas respondem aos governadores e aí, nesse ponto, a política e os interesses eleitorais acabam interferindo na relação correta, né? Mesmo porque o João Dória é o candidato da terceira via, já recebeu o apoio do Fernando Henrique, está aí se lançando, continua nessa estratégia de enfrentamento do Bolsonaro, dizendo que ele é fraco, etc. E aí fica muito suspeito quando um governador que vê no atual presidente o seu concorrente pune um cidadão que é o seu subordinado enquanto policial militar, mas enquanto cidadão é um apoiador do presidente, né? Fica feio, fica suspeito. Então, é mais uma razão para que as pessoas que estão cansadas dessa desordem institucional promovida por atores fundamentais, como ministros do STF, como um legislativo que é refém, né? Os senadores que são reféns, esse conluio que existe, né, entre os poderes, tudo isso está cansando a população a tal ponto que não é assim que o governador vai conseguir reprimir as manifestações. Esse tipo de atitude tende a fazer com que mais pessoas sintam necessidade de ir para as ruas para dizer o seguinte: olha, ou vocês, nossos representantes, figuras institucionais, líderes políticos, ou mesmo aqueles que têm cargos de Estado, ou vocês tomam jeito, ou a gente vai ter que resolver isso aqui de uma outra maneira, sei lá como, porque é difícil entender quais são os mecanismos, né? O mecanismo nosso são as eleições, mas como eu disse anteriormente, o sistema eleitoral não permite renovação. Então, a verdade é que o povo brasileiro, nesse momento, percebeu o impasse que está vivendo. E esse PM vai ser mais um símbolo do quanto que o abuso de poder por parte de um governador quer extrair a própria liberdade do cidadão de apoiar quem ele deseja na presidência da República, né? É um negócio assim completamente fora de série, não faz o menor sentido. E para os conservadores, esse conceito de ordem, a manutenção da ordem, e o STF está fazendo o quê? Está arrasando com a ordem, né? O Congresso e o Senado, ao não fazerem aquilo que eles devem fazer, eles também estão prejudicando a ordem estabelecida. E essa ideia de ordem, de ordenamento, ela é vital para os conservadores, ela é importante, embora seja um conceito odiado pelos revolucionários, né? Então, não é à toa que PMs ou mesmo os militares sejam simbolicamente importantes para os conservadores, que os conservadores não querem que a ordem estabelecida ela se rompa, ela se degringole, justamente querem mantê-la, aplicando remédios sutis para que a gente consiga não ter perdas na correção dos defeitos da nossa democracia, né? Agora, o que a gente vê aí da parte do governador? Em vez de simplesmente corrigir uma atitude que ele considerou equivocada, deixar para a corregedoria, vai lá e interfere. Isso simplesmente vai inflamar ainda mais as manifestações do dia 7 de setembro.